Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, vamos aprender mais um barradinho aí natalino das séries Barrado de Natal. Será o de número 177, eu fiz ele na cor branco, vou mostrar para vocês. Então, pessoal, vamos aí para as informações para a execução do nosso trabalho de hoje. Aqui eu fiz um trabalho com o tema de anjos. Eu fiquei com 4 motivos aqui. Eu amarrei um lacinho aqui, uma fitinha de cetim bem aqui, ó, na divisão de um desenho para o outro, ó, bem nesta carreira aqui central, tá? E vocês decidam se vocês vão querer ou não amarrar um lacinho, tá bom? Então, para executar esse barrado, pessoal, eu trabalhei num pano tamanho de 50 por 70. A largura aqui do meu barrado ficou medindo 15 centímetros e meio, num fio de tex 151 100% algodão. Total de carreiras aqui eu fiquei com 26 carreiras, sendo que até a 17ª carreira, ó, que vai daqui até aqui, ó, eu trabalho ida e volta, né? Carreiras de direito e avesso. E da 18ª carreira em diante, eu trabalho um desenho de cada vez, porém eu não corto a linha aí do trabalho, tá? Eu faço este desenho primeiro, vocês vão ver a técnica usada aí durante a videoaula, e depois eu já venho passo para o outro motivo, tá? O único detalhe hoje deste barrado é que nós vamos fazer ele do final para o começo, vocês vão entender depois, tá? Por causa da posição da carreira que a gente termina do lado direito e vai para o lado avesso, tá? Então a gente começa do final para o início, mas dá certo a mesma coisa. Vocês vão entender durante a aula aí o que eu tô falando, certo? Então, pessoal, para executar este barradinho aqui, ele é múltiplo de 18 mais 1. Então, eu fui caseando 18 vezes, mais 18, mais 18, mais 18. E aqui no final, ó, eu preciso de um caseado sobrando para poder as extremidades ficarem iguais. Então, eu utilizei 4 vezes 18 caseados, fiquei com 72 caseados, mais um que eu preciso, 73 caseados para fazer este trabalho aqui, tá? Neste pano tamanho 50 por 70. Aqui abaixo do vídeo, no bloco de informações, pessoal, vou deixar a relação do material que eu utilizei aí para fazer este barradinho de hoje, e vou deixar também outras quantidades de caseado já bem certinho para vocês adaptarem aí no pano de vocês, tá? Porque às vezes o pano só dá para fazer 3, então já tá aí tudo contadinho para vocês casearem aí e fazer 3 motivos. Para fazer 5, fazer 7, fazer 8, aí vai depender, né, do pano, da toalha que você for utilizar aí, para você adaptar aí no seu tecido, tá bom, pessoal? Então, essas seriam as informações de hoje do nosso barradinho, tá bem explicadinho aí a aula, carreira a carreira, tá bom? Então, se você gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, aqui abaixo do vídeo tem o setor aí de comentários. Comente para eu saber se você gosta dos trabalhos que eu trago aqui para o canal, tá? Eu fico muito feliz quando vocês escrevem aí para mim. E assim que eu tenho um tempinho, eu já respondo aí para vocês, tá bom? Então, seria isso, pessoal. As informações já foram passadas. Relação de qualquer informação vai ficar aqui no box de informações aí para vocês, tá bom? É só abrir a caixinha aí e verificar aí material, quantidade de caseado, tá? E eu vou organizar minha mesa agora e vou começar aí a fazer esse trabalhinho com vocês. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes, vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto
alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí, com os cantos, né, de 4 pontos alto, e depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto, para a gente poder fechar o quadrado vazio. Repetir aqui a carreira igual, né, aqui a primeira fase aqui que nós fizemos, ó. Então, é só fazer assim até o final e os 4 pontos alto lá também. Terminei, então, pessoal, a segunda carreira aí de quadradinhos vazio. Aqui no finalzinho ficamos com 4 pontos altos. Para a terceira carreira, já subi 3 correntes, virei o pano, já adiantei o cantinho de borda, que sempre serão, né, os 4 pontos altos no total aqui. E adiantei aqui 7 quadrados vazios, 7. A partir daqui agora, vamos ter que fazer 10 pontos altos. Então, aqui eu já tenho um ponto, e dentro dos quadradinhos aqui, nós vamos colocar 2. Sempre 2 dentro do quadrado e um aqui na base. 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, a gente precisa de 3 quadrados de base para fazer um total de 10 pontos altos. Depois que eu terminei aqui, ó, os 10 pontos altos, eu vou fazer um total aí de 15 quadradinhos vazio. Então, vou fazendo 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto, até ficarmos com 15 quadrados vazio. Depois, já repitam aí os 10 pontos alto, mais 15 quadrados vazio. 10 pontos altos, aí depende da quantidade de desenho que vai dar no seu pano. Aí no finalzinho, depois dos 10 pontos altos, repete aqui os 7 quadradinhos vazios, 4 pontos altos. Vou mostrar o meu daqui a pouco para vocês. Então, a terceira carreira ficou assim, 4 pontos altos, aqui 7 quadrados vazios, 10 pontos altos. Aqui eu tenho 15 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos. 15 quadrados vazio, 10 pontos alto, 15 quadrados vazio, 10 pontos alto, e aqui no final eu fiquei também com 7 pontos quadradinho, né? E 4 pontos alto. Para a quarta carreira, já fiz aqui o meu cantinho de borda, já virei o pano, já fiz aí 6 quadrados vazio, tá, pessoal? Repeti 6 quadradinhos vazio aí. Agora, nós vamos preencher este quadradinho aqui, à frente de base, 2 pontos altos aqui dentro, um ponto na base, 2 correntes, conta 1, 2, 3, faz um quadrado vazio, 2 correntes, conta 1, 2, 3, aqui faz mais um quadradinho vazio, e aqui faz o último quadrado vazio, e também, igual ao lado oposto, coloca um total aí de 4 pontos altos. Então, ó, ficamos assim, aqui é o início da cabeça do anjo. Agora, vamos fazer 13 quadrados vazios, 2 correntes, ponto alto, façam 13 quadrados. Então, aqui eu fiz os 13 quadradinhos vazios, e a partir daqui já é repetição da cabecinha do anjo aqui, com 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Fiz aqui mais 13 quadrados vazios, aqui outro anjo, e aqui mais 13 quadradinhos vazios.
E aqui o outro anjo, e no finalzinho aqui eu fiquei com 6 quadradinhos vazios aqui, ó, nesta carreira aqui, e 4 pontos altos. E na próxima carreira eu já fiz 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 4 pontos altos. Aqui eu fiz apenas um quadradinho vazio. Dentro deste quadradinho de base, coloquei 2 pontos altos e um na base. Então, eu fiquei com 4 pontos altos aqui. Aqui é o começo da asa do anjo. Daí, eu fiz 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E o próximo quadradinho de base, eu também preenchi com 2 pontos altos dentro dele e um na base. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos. Aqui eu fiz 2 correntes, no terceiro ponto de base eu fechei um quadradinho vazio, então eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazio. E do lado oposto aqui, que é a cabecinha do anjo, também, ó, 4 pontos altos, 2 pontos dentro do quadrado, na base. 3 quadrados vazio. Aqui, ó, é a pontinha da asa igual do lado oposto aqui, os 4 pontos altos. Aqui, pessoal, já é a divisão, tá? De um anjo para o outro, ó. 1, 2, 3 quadradinhos vazio, e a partir daqui, ó, já começa esta asa aqui, tá? Então, a gente vai fazer toda esta sequência novamente, igual eu acabei de explicar, e na divisão 3 quadradinhos vazio. E depois você faz novamente os 4 pontos altos e faz essa sequência aqui. Eu vou fazer e já mostro. Então, aqui eu terminei de fazer a quinta carreira, conforme eu expliquei aqui, ó, a colocação dos pontos. Então, aqui eu fiquei com um cantinho de borda, que são os 4 pontos altos, um quadrado vazio. 4 pontos altos, aqui é o começo da asa, 3 quadrados vazio, 4 pontos altos, 5 quadrados vazio, 4 pontos altos, 3 quadrados vazio, e aqui 4 pontos altos, que é a outra asa do anjo. Aqui são os 3 quadrados vazios, que é de separação, e aqui, ó, já começa outra asa, aqui é a cabeça, aqui é a outra asa. Aqui é divisão, aqui é comecinho da asa, então eu fui fazendo, ó. Aqui é a outra asa, aqui a cabecinha do anjo, e aqui no final fiquei com 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a sexta carreira agora, já façam as 3 correntes, vira o trabalho, façam mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, eu adiantei um quadradinho vazio, cada um separado por 2 correntes. Fiz mais 4 pontos altos e tenho que fazer mais um quadradinho cheio aqui. Então, eu fiquei com 7 pontos altos, 2 correntes para fazer um quadrado vazio, 2 correntes para fazer mais outro quadrado vazio. Agora aqui eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto, que aqui já estamos na cabeça do anjo. Vamos fazer agora 2 correntes, fecha aqui um quadrado vazio, e aqui, ó, dentro da cabeça do anjo, temos que ficar com 10 pontos altos. Então, vamos usar 3 quadrados de base aqui, e cada quadradinho aqui, a gente tem que colocar 2 pontos altos dentro, ó, e um ponto na base. Aí, como a gente tem que fechar o lado oposto aqui, são 2 correntes, faz aqui um quadrado vazio, preenche os pontos aqui de base assim, desta maneira. Olha, então por enquanto tá ficando assim. Agora nós temos que fazer 2 quadrados vazios, igual ao lado oposto. 2 quadrados vazios, sempre 2 correntes, ponto alto. E aqui a gente tem que totalizar 7 pontos altos. Sempre 2 pontos altos dentro do quadradinho de base. Se eu esquecer, né? Se eu não mencionar, aí para vocês. Então, aqui eu terminei de fazer a asa, ó, faço 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Aqui já é a divisão de um desenho para o outro. E aqui é a outra asa que nós vamos começar. Então, eu vou abrir aqui, ó, para vocês visualizarem. Então, aqui, pessoal, ó, já vai começar a outra asinha. Então, vocês vão seguir esta sequência, ó, em todos os desenhinhos aí do anjinho, tá? Ó, vocês vão fazer, ó, aqui é a asa, e vocês vão trabalhar toda aqui, ó, extensão aqui do outro anjinho. Aí, chegando aqui, ó, é esta parte aqui da outra asa.
Depois faz os 3 quadradinhos aqui de separação e já faz o próximo aqui. Eu vou fazer aqui e já volto. Então, aqui ficou pronta a carreira de número 6, com a sequência aqui da colocação dos pontos do anjinho, ó. Até aqui é um anjo, aqui é a divisão de 3 quadrados, ó. Até aqui é outro anjo. Aqui já é outro anjinho, ó, que tá se formando. E aqui no final, mais um anjinho, depois daqui dos 7 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a 7ª carreira, já fiz 3 correntes, virei o pano. Depois que eu virei o pano, já fiz mais 3 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. Vamos fazer agora aqui 2 correntes, um quadrado vazio. Vamos preencher aqui, ó, com 2 pontos altos e um na base. 2 correntes, vamos fazer aqui 2 quadrados vazios, ó, o primeiro, daí a gente faz aqui o segundo. Agora aqui, pessoal, nós vamos colocar pontos altos dentro deste quadradinho, todos aqui no ponto de base, e neste quadrado também, 2 pontos altos e um aqui na base. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos, 3, 4... Fiquei aqui com 16 pontos altos, tá? 16 pontos altos. Vou fazer agora 2 correntes. Vamos repetir igual ao lado oposto, fazendo primeiro 2 quadrados vazios. Daí a gente faz aqui um quadradinho cheio com um total de 4 pontos altos. 2 correntes, conta 1, 2, 3. Faz aqui um ponto alto, até ficarmos com 4 pontos aqui, certo? Pessoal, desculpa o barulho de cachorro, de furadeira, tá? Porque tá meio difícil hoje de gravar aqui, mas eu não quero deixar de trazer aí o trabalho para vocês, tá? Então, aqui, ó, nós terminamos de fazer o primeiro anjo. Agora que nós vamos preencher mais 2 quadradinhos vazios, né? Que é a divisão. E a partir daqui, pessoal, vocês vão repetir toda essa sequência aqui que eu expliquei para vocês agora, tá? Ó, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, aqui são 16 pontos alto, e aqui é a repetição do lado oposto, primeiro 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, e aqui são os 3 quadrados vazios, que é a separação de um anjinho para o outro. Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer a 7ª carreira, conforme eu expliquei aqui a colocação dos pontos para vocês, tá? Então, até aqui, ó, é um anjo. Qualquer coisa, dá uma paradinha aí no vídeo e observem a colocação dos pontos. Então, aqui a gente tem 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, aqui 16 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. Aqui são os 3 quadrados de divisão, né, de um desenho para o outro. Então, assim, ó, eu fiz o meu segundo anjo, aqui o meu terceiro anjo e o quarto anjo aqui depois dos 4 pontos altos aqui no finalzinho, ó. Eu pus um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a 8ª carreira, eu vou explicar para vocês aqui, que eu já dei uma adiantada. A gente faz as 3 correntes, né? Faz 4 pontos altos aqui no início. E eu fiz aqui um quadradinho vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. Segundo quadrado, 2 correntes, pus um ponto alto neste ponto de base. Aqui dentro, 2 pontos altos, um ponto de base, 2 pontos altos aqui dentro, um de base, fiquei com 7 pontos altos. Aqui eu fiz 2 correntes e contei 1, 2, 3, coloquei um ponto alto, fiquei aqui com 10 pontos altos no total, um quadrado vazio, aqui igual ao lado oposto, 7 pontos altos, ó, façam igualzinho que eu expliquei aqui. Aqui 2 correntes, fechei um ponto alto aqui, então eu fiquei com 1, 2 quadrados vazio, 4 pontos altos. 3 quadrados vazio, que é a divisão do anjo, né? De um anjo para o outro. E aqui, pessoal, ó, já começa a pontinha da asa, tá? Ó, os 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, e aqui vamos colocar essa sequência de 7 pontos altos.
e seguir fazendo assim, ó, do jeito que eu acabei de explicar, até no finalzinho lá da carreira de número 8, tá? Então, eu vou fazer o meu e já mostro aí para vocês. Finalizei, então, pessoal, a 8ª carreira, colocando aqui a sequência dos pontos, conforme expliquei no bloco anterior, aqui no primeiro anjinho. Aqui é o segundo anjo, ó, daqui até aqui. Não, até aqui, ó, é o segundo anjinho. Aí daqui até aqui é o terceiro anjo. E daqui até aqui é o 4º anjo. E aqui, depois dos 4 pontos altos, fiquei com um quadrado vazio e 4 pontos altos. Na carreira de número 9, eu já dei uma adiantada aqui, fazendo os 3 correntes, vira o pano, já fiz aí mais 3 pontos altos, aí que é o cantinho de borda. Aqui, pessoal, ó, eu trabalhei um quadrado vazio, aqui eu fiquei com 7 pontos altos. Eu coloquei 2 pontos altos dentro deste quadrado, um na base. Aqui eu coloquei 2 correntes, um ponto alto nesta base, 2 correntes, contei 1, 2, 3, coloquei um ponto alto. Aqui eu também fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos aqui dentro deste quadrado, ó, 2 pontos altos. Aqui eu contei, fiz 2 correntes e contei 1, 2, 3, coloquei um ponto alto, 2, 3, 4, 2 correntes e aqui no terceiro ponto de base fechei um ponto alto. Também coloquei 2 pontos altos dentro deste quadrado e completei o restante aqui ficando com 7 pontos altos. Aqui eu fiz um quadrado vazio, o segundo quadrado vazio. Aqui também, ó, é o outro lado da asa, fiquei com 7 pontos altos, 2 pontos altos dentro deste quadrado e completei o restante. Então, esta é a repetição, a sequência aí da carreira de número 9, ó. Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo, ó, observe a colocação dos pontos, tá? E aqui são os 3 quadradinhos vazios e aqui já começa a repetição desta aqui, ó, primeira asa, tá? Então, vocês façam essa sequência aqui, ó, do anjinho no segundo desenho aqui também, que é um anjo, tá? Então, é só fazer isso aqui que eu acabei de explicar para vocês. Então, aqui, pessoal, eu terminei a carreira de número 9, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, aqui o primeiro anjo. Depois eu fiz o segundo anjinho, o terceiro anjinho e o 4º anjo. Aqui no finalzinho dele, depois dos 7 pontos altos, fiz um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a carreira de número 10, já fiz 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos aí e vou explicar para vocês aqui a colocação dos pontos agora. Então, aqui, ó, eu fiz um quadrado vazio separado por 2 correntes. O segundo quadradinho eu fiz 2 correntes, contei 1, 2, 3, coloquei um ponto alto. Aqui eu tenho 7 pontos altos, sendo que dentro deste quadradinho a gente coloca 2 pontos altos. Aqui eu coloquei 2 correntes, fechei um ponto alto. 2 correntes, contei 1, 2, 3, coloquei um ponto alto. 2 correntes, contei 1, 2, 3, coloquei um ponto alto. Dentro deste quadrado, coloquei um ponto alto, 2 pontos altos. Completei todos os pontos de base. Do lado oposto também, coloquei 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Então, aqui eu fico com 10 pontos altos. E aqui do lado oposto é a mesma coisa aqui, ó, da colocação dos quadradinhos. 2 correntes, terceiro ponto de base, coloco um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, põe um ponto alto. 2 correntes e eu coloquei o ponto alto neste ponto de base, coloquei 2 pontos altos dentro deste quadrado, completei aqui até ficar com 7 pontos altos no total. 2 correntes e no terceiro ponto de base coloquei um ponto alto. Então, aqui na divisão agora ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. A partir daqui, ó, desses 7 pontos altos, já é a repetição daqui, ó, desta primeira asa, tá? Então, vocês vão acompanhar esta colocação aqui, ó, dos pontos, esta sequência aqui, nos demais desenhos do nosso trabalho. E lá no final também, nós vamos terminar com 7 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, pessoal, é só dar uma paradinha no vídeo, colocar os pontos assim, ó, igual eu acabei de explicar para vocês.
Então aqui, pessoal, eu terminei a carreira de número 10, ó, conforme eu expliquei aqui no bloco anterior, a colocação dos pontos aqui do anjinho, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo para vocês observarem como foi colocados os pontos. Aqui foi o segundo anjinho, aqui o terceiro anjinho, o quarto anjo. Depois aqui dos 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Na carreira de número 11, já fiz aí 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. Aqui eu vou explicar para vocês bem detalhadamente, então vamos lá. Fiz aqui a minha vira, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios. O último quadradinho aqui, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. Completa todos os pontos aqui de base, dentro deste quadrado, 2 pontos altos, 1 na base. 2 pontos altos dentro deste quadrado, 1 na base. Aqui eu fiquei com 10 pontos altos. Aqui, 2 correntes para fazer um quadrado vazio, fechei um ponto aqui, completei também os 10 pontos altos. Um quadrado vazio aqui, como é lado oposto, né? Primeiro preenchemos aqui, ó, 2 pontos altos, 1 na base, 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado e completamos o restante aqui também para ficar com 10 pontos altos. Aqui na divisão ficamos com 3, 6, 7 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E a partir daqui, pessoal, já é o início da asa aqui do nosso anjo, tá? E esta sequência aqui, vocês vão fazer agora aqui no outro anjinho e nos demais, tá? Então, olha, observe bem aqui a colocação dos pontos, tá? Dos quadradinhos, aqui tem 10, 10 e 10 pontos altos. Só olhar direitinho e fazer igual eu acabei de explicar. Então, aqui eu terminei a carreira de número 11, conforme eu expliquei aqui a colocação dos pontos, ó, fiz em todos os anjinhos. A gente já tá na metade do corpo dele, ó, depois aqui dos 10 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 12, já fiz 3 correntes, virei o trabalho. Já fiz aí mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda, e já adiantei aí, pessoal, mais 3 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, ó. Agora eu preciso de mais 3 quadrados, então nós vamos fazer aqui, ó, 2 correntes, façam 2 correntes e conta aqui 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta aqui 1, 2, 3, põe um ponto alto. Agora aqui a gente preenche com 2 pontos altos aqui. E completa aqui todos os pontos de base, preenche mais dois pontos altos dentro deste quadrado, 1 na base, vamos ficar com 16 pontos altos. Olha, aqui agora eu coloco 2 pontos altos aqui dentro e 1 na base. Então, olha, aqui bem no corpinho do anjo eu fiquei com 16 pontos altos. Agora aqui, pessoal, ó, vamos também colocar, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um quadrado vazio, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um quadrado vazio, 2 correntes, quadrado aqui vazio, e a partir daqui nós temos que colocar um total de 13 pontos quadradinho, né? Então, aqui a gente tem que colocar mais 10 pontos quadradinho com esses 13 quadradinhos. Aí eu já volto pra gente continuar. Então, aqui, pessoal, depois dos 16 pontos alto, eu fiquei com um total de 13 quadrados vazio, 16 pontos alto. 13 quadrados vazio, 16 pontos alto, aqui 13 quadrados vazio, 16 pontos alto, e aqui no final eu fiquei com 6 quadradinhos vazio e 4 pontos alto. Isso na carreira de número 12. Agora na carreira de número 13, já fiz 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos aí no cantinho de borda. Agora nós vamos fazer aí um total de 5 quadradinhos vazio aqui, ó, cada um separado por 2 correntes aí o quadradinho. E aqui, pessoal, ó, no próximo quadrado de base,
eu coloquei 2 pontos altos aqui dentro, este aqui nós fechamos o quadradinho, 2 pontos altos aqui dentro, completamos todos os pontos de base, e do lado oposto aqui também, ó, coloquei 2 pontos altos dentro e um na base, tá? Aqui na carreira de número 13. Então, ficamos aqui com 22 pontos altos. Agora, aqui, a gente vai trabalhar 11 quadrados vazio, tá? Daqui até aqui, ó, 11 quadrados vazio. E o próximo anjo aqui, ó, nós vamos já começar a repetir aqui, ó, os pontos altos, que são 2 dentro do quadrado, completa todos os pontos de base. E do lado oposto aqui também coloca 2 pontos altos e um na base, tá? Para ficar com 22 pontos altos. E repete aqui novamente 11 quadradinhos vazio, tá? Eu vou fazer o meu, já mostro aí para vocês. Então, aqui, pessoal, olha, eu coloquei, né, no início 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, 22 pontos altos. Aqui eu fiquei com 11 quadradinhos vazio, 22 pontos altos. Assim eu fui fazendo, ó, 11 quadrados vazio, 22 pontos alto, 11 quadrados vazio, 22 pontos alto aqui. E fiquei igual lá no início, com 5 quadradinhos aqui no final e 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 14 aqui, nós vamos começar com 3 correntes, vira aqui o trabalho, faz mais 3 pontos altos. Aqui eu repeti, ó, todos os quadradinhos, depois do ponto de borda aqui, repeti 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e já adiantei aqui um total de 4 pontos altos aqui, ó. A partir daqui, agora, nós vamos fazer um quadrado vazio, façam, ó, 2 correntes, e um ponto alto aqui, ó, no terceiro ponto de base. A partir desse pontinho aqui, ó, vocês vão fazendo um total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 correntes, conto 1, 2, 3, põe um ponto alto e completa aqui o resto dos pontos, para ficar igual ao outro lado lá do anjinho. Olha, então, a gente fica assim, com o corpinho do anjo. Agora, pessoal, vamos fazer um total de 11 quadrados vazios. Então, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto e façam 11 quadrados vazios. Depois repitam essa sequência aqui, tá? Eu já volto. Então, aqui, depois que eu fiz os 11 quadradinhos vazios, aqui já é o segundo anjo, ó, eu repeti os 4 pontos alto, um quadrado vazio, 10 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto. Aqui são os 11 quadradinhos vazios que nós repetimos, aqui a sequência do anjo, igual eu acabei de mencionar para vocês, aqui mais 11 quadrados vazios. E aqui no finalzinho, ó, também, ó, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 10 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. Terminamos com 5 quadrados vazios e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho. Depois da vira, já fiz mais 3 pontos alto. Pessoal, eu fiz 4 quadrados vazios, cada um separado aqui por 2 correntinhas. Neste próximo quadradinho de base, olha, eu coloquei 2 pontos alto dentro e um na base. Então, eu fiquei com 4 pontos alto no total. Agora, aqui no meio da roupinha do anjo, vamos fazer 7 quadradinhos. Olha, eu já tenho 2, então, ó, façam 2 correntes. Conta aqui, 1, 2, 3. E faz o quadradinho vazio. 2 correntes, conta 1, 2, 3. Faz um quadrado vazio. Vamos ter que fazer 7 quadradinhos aqui na sainha da roupa, né, do anjinho. Então, aqui é só ir fazendo, ó, 2 correntes, ó. Aqui é o último quadrado, igual ao lado oposto, a gente coloca um total de 4 pontos altos aqui, ó. Então, ele vai ficar assim, ó, a sainha do anjo. Agora, a gente coloca 9 quadrados vazios aqui, 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto, façam 9 quadradinhos no total. Aí, depois, já repete aqui, ó, essa sequência dos 4 pontos altos, aqui a distribuição dos 7 quadradinhos vazio, e depois 4 pontos altos.
Então, aqui, pessoal, eu segui fazendo a carreira de número 15, igual eu expliquei para vocês, né, no bloco anterior. Aqui o anjinho, 4 pontos alto, canto de borda, 4 quadrados vazio, 4 pontos alto. Aqui eu tenho 7 quadradinhos vazio, 4 pontos alto. Aqui eu tenho 9, 3, 6, 9 quadradinhos de separação. E aqui é o outro anjinho que nós fizemos, tá? Então, assim, fomos fazendo até o final. Aqui, depois dos 4 pontos altos, fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na próxima carreira, que vai ser a de número 16, já fiz as 3 correntes, virei o trabalho. Aqui eu já fiz o meu cantinho de borda, com mais 3 pontos altos aqui. Fiz aqui, pessoal, mais 3 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. O próximo quadradinho de base aqui, eu coloquei 2 pontos altos dentro e um na base. 2 correntes, terceiro aqui, ó, ponto de base, fechei um quadrado vazio com ponto alto aqui. Coloquei 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui é o lado oposto da saia do anjo. Coloquei aqui, né, o ponto alto em cima do ponto de base para fechar o quadrado vazio. 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Aqui eu fiz 2 correntes, contei 1, 2, 3, coloquei um ponto alto, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora aqui nós temos que fazer 7 quadradinhos vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a partir deste quadradinho, vocês já vão repetir esta sequência aqui, ó, da saia do anjo, tá? Vocês vão fazer em todos os anjinhos aí do nosso trabalho. Então, aqui, pessoal, na carreira de número 16, depois que eu fiz, né, a explicação aqui dos últimos 4 pontos altos, aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadrados vazios. A partir daqui, ó, já é repetição aqui do início da sainha do anjo com 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, e aqui no meio da sainha do anjo aqui, nós ficamos com 5 quadradinhos vazio aí, tá bom? Então, aí fomos repetindo aqui por toda a extensão do trabalho. Chegando aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, 3 quadrados vazio, 4 pontos altos. A próxima carreira, que é a número 17, eu dei uma adiantada aqui, fazendo as 3 correntes, virando aqui o trabalho. Fiz mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda aqui. Então, gente, aqui, ó, vou ampliar um pouquinho. Então, ficamos assim, ó, com 1, 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Depois eu coloquei aqui, ó, um ponto alto, 2 pontos altos dentro deste quadrado, um na base. Então, aqui ficamos com 4 pontos altos. Fizemos 2 correntes, terceiro ponto de base eu fechei um ponto alto. Então, ficamos com 1, 2, 3 quadrados vazio. Aqui, ó, 2 correntes, um ponto alto aqui no terceiro ponto de base. No meio do vestido aqui do anjo, eu utilizei aqui um total de 16 pontos altos, ó. Então, um ponto aqui na base, 2 aqui dentro do quadrado, um na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um aqui na base, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base, 2 aqui dentro do quadrado e um na base. Então, eu tenho 16 pontos altos. Aqui, igual ao lado oposto, 1, 2, 3 quadradinhos vazios, sempre 2 correntinhas aqui. E observem onde foi colocado os pontos altos. E no quadradinho aqui, no último aqui, colocamos 2 pontos altos dentro e um na base aqui, ó, para ficar igual ao lado oposto aqui da saia do anjo. Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer 2 correntes e vamos fazer aqui um ponto alto. Só voltar aqui a câmera. Mais 2 correntes e um ponto alto aqui. Agora aqui a gente coloca 2 pontos altos dentro, um na base. E aqui a gente vai começar a repetir
a sequência dos pontos, ó. A gente já vai para vir pro outro anjinho, igual nesta situação aqui, a gente tem que colocar primeiro os 4 pontos altos aqui, ó. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4. Ó, agora eu tenho que fazer essa quantidade de quadradinho aqui. Então, a gente faz 2 correntes, ponto alto. Então, aqui, ó, vou fazer meu último quadradinho. E depois desses quadrados aqui, já começa, ó, 2 pontos altos dentro, um na base. 2 pontos altos dentro aqui do quadrado, ó. E um na base, para colocar os 16 pontos altos, igual aqui, ó, nessa sainha, nós vamos fazer nesta aqui, ó, tá bom? Então, é só seguir esta sequência aqui, ó, até chegar o outro desenho, e vão fazendo, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Então, aqui, depois que eu coloquei os 16 pontos altos, fui aqui fazendo, ó, os 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, e aqui já começa, né, ó, a repetição aqui, ou deste anjo, ou deste aqui, porque é tudo a mesma sequência, né? Então, eu fui fazendo aqui por toda a extensão do meu pano. Olha, chegando aqui no último anjinho, ó, fiz a mesma sequência aqui, ó, da divisão do trabalho. Depois, fiquei com 4 pontos altos, 3 quadrados vazio, 16 pontos altos, 3 quadrados vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazio e 4 pontos altos. Pessoal, essa é a carreira de número 17, ó. A gente terminou pelo lado direito do pano. Toda carreira ímpar, ela fica aqui do lado direito do pano, ó. Pela bainha você vê que a gente tá do lado de cima do pano, né? Do lado direito. Agora, pessoal, nós vamos começar a trabalhar um anjo de cada vez, tá? Porém, a gente não vai cortar a linha, vamos trabalhar um, depois a gente vai passar para o outro. Só que este aqui, nós vamos começar do final aqui do pano, ó, tá vendo que é pro lado direito que a gente tá? Nós vamos começar do final e vamos caminhando pro início do pano. Então, a gente vai começar ao contrário, tá? Então, ó, a carreira de número 18 agora, que nós vamos começar, ela vai pro avesso do pano. Então, gente, prestem atenção, tá? 3 correntinhas, aqui já vai ser o acabamento, né, da lateral do nosso trabalho, porém, igual eu já expliquei, nós vamos começar do final pro início, tá? Isso aí não altera de forma alguma o trabalho. Então, ó, fiz as 3 correntes, aqui a gente vai começar a dar o acabamento de um lado só, certo? Então, aqui, ó, eu vou colocar um ponto alto aqui no último ponto de base, vou preencher aqui, ó, os pontos dentro do quadradinho na base. Então, ficamos com 4 pontos alto aí, vou fazer 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto aqui. Vou fazer aqui 7 pontos altos no total, sempre dentro do quadrado 2 pontos altos. Um na base, ó, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Vamos fazer agora, pessoal, 7 quadrados vazios, ó. Então, aqui é o primeiro ponto para fechar um quadrado, 2 correntes, ó, sempre em cima dos pontos de base, é no terceiro, colocamos um ponto alto, ó, 2 correntes, ó, o terceiro, põe um ponto alto, ó, o terceiro ponto de base, um ponto alto, ó, o terceiro, só contar. E aqui é o pontinho aqui de base que a gente tem que colocar, então ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, precisamos de mais um quadradinho, então, ó, então fechou aqui. Agora, a gente tem que fazer igual ao lado oposto aqui, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, ó, fecho um quadrado vazio aqui, 2 correntes, fecho um quadrado vazio aqui. E aqui, ó, como é a divisão de um desenho para o outro, aqui eu tenho que fazer, ó, os 4 pontos altos, certo? Olha, agora a gente tem que voltar. No que a gente volta, a gente tem que fazer uma corrente,
virar o trabalho aqui, ó, e fazer 4 pontos baixíssimos, certo? Ó, então, pega o primeiro pontinho aqui, ó, introduz a agulha e puxa a linha. No segundo, ó, ponto baixíssimo. No terceiro aqui, ó, um ponto baixíssimo. E no quarto, um ponto baixíssimo. Tá? É o mesmo processo, porém, a gente tá começando do final pro início. E aqui a gente sobe, ó, 2 correntes dentro do quadrado e 1 na base. Faz 2 correntes, aqui, ó, um quadrado vazio. A gente tá ficando assim com o trabalho. Vamos fazer aqui mais 2 correntes. Terceiro ponto de base aqui, ó, faz um quadrado vazio. E mais 2 correntes e o último quadrado vazio. Agora, aqui, ó, nestes quadradinhos aqui, nós vamos ter que fazer tudo de ponto alto. Então, ó, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos. E 1 na base. Tá? Então, vão fazendo assim, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e 1 na base. Até o último quadradinho aqui, ó. A gente tem que preencher os 7 quadradinhos. Fiquei, então, pessoal, aqui com 22 pontos altos. Agora, eu tenho que fazer 3 quadrados vazios aqui. Então, ó, 2 correntes. E conto 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, 2 correntes e faz aqui o último quadrado vazio. Aqui, ó, eu tenho que colocar um total de 4 pontos altos. Então, ó, agora a gente tem que voltar, né, ó. A gente tá do lado direito do pano, eu tenho que voltar com a carreira. Antes disso, eu tenho que fazer aqui o ponto alto alongado, ó, no último ponto aqui de base. Eu introduzo a agulha, ó, tiro uma vez, 2 e 3. 1, 2, 3 correntes pra gente poder voltar. É o mesmo processo, pessoal, é igual eu falei, a gente tá fazendo do final pro começo do pano agora, tá? É mais uma opção aí, que vocês também podem adaptar nos outros trabalhos também. E aqui faz, pessoal, o cantinho de borda, que são um total de 4 pontos altos. E vamos fazer aí depois quadradinhos vazios, 2 correntes ponto alto. 2 correntes aqui, mais um ponto alto, assim. Vamos fazer aqui 2 correntes, conta 1, 2, 3. 2 correntes, conta aqui 1, 2, 3 e põe um ponto alto. Então, ficamos aqui com 4 quadrados vazios. Agora, a gente vai fazer o pezinho aqui do anjo, faz os 4 pontos altos. 2 correntes, faz 1, 2, 3, conta aqui, faz um quadrado. E aqui também a gente tem que fazer o outro pezinho, ó. São 4 pontos altos. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes. E aqui a gente tem que fazer, tem que ficar igual o outro lado, né? Com os 4 quadradinhos vazios, ó. Certo? O último aqui a gente preenche com 4 pontos altos. Assim. Aí, faz uma correntinha, vira o trabalho, que a gente tem que voltar com os pontos baixíssimos, ó. Então, eu pego o primeiro ponto aqui, ó, laço aqui, passo por dentro aqui da alcinha da agulha, ó. Passei um ponto, o 2, o terceiro ponto baixíssimo e o quarto ponto baixíssimo, ó. Já subam as 3 correntes e aqui a gente vai fazendo o ponto de borda, que são os 4 pontos altos totais. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer 9 quadrados vazios, tá, ó? 2 correntes ponto alto, inclusive aqui, ó, quando você fechar um ponto aqui, 2 correntes, fecha o outro ponto do lado oposto, tá? Então, eu vou fazer aqui 9 quadradinhos vazios, depois 4 pontos altos. Olha, então, ficou assim a minha carreira, ó, com 9 quadrados vazios. Aqui, ó, eu tenho as alcinhas que eu tenho que fechar antes de virar, então, eu laço a linha na agulha, ó, no último ponto de base, eu trago o fio pra frente aqui, ó, e vou tirar uma argola, a segunda e a terceira. Esse é o ponto alto alongado.
3 correntes. Agora aqui, pessoal, a gente vai fazendo carreiras de ida e volta, né? Faz aqui, ó, no último ponto de base um ponto alto. Agora aqui é só quadradinho vazio que nós vamos fazendo aqui, ó. Então, agora vamos ficar com 2, 4, 6, 7 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Aqui agora eu tenho que voltar com uma corrente, vir aqui o trabalho e fazer os 4 pontos baixíssimos. Então, só traz a linha aqui, ó, pra dentro da argolinha, assim, ó. Já sobe as 3 correntes, vira aqui. Aliás, vira não, né? Faz 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. E aqui agora nós vamos fazer um total de 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios e 4 pontos altos aqui no último quadrado. Sempre 2 correntes e um ponto alto aqui para fechar o quadrado vazio. Olha, então ficou assim, com 5 quadradinhos, ó. Aqui eu tô do lado das alcinhas, só vim aqui, ó, laça a linha na agulha, no último ponto de base, ó. Tira uma argola, tira a segunda e tira a terceira, para voltar 3 correntes, vira o pano e aqui, ó, eu continuo a fazer o meu cantinho de borda, depois eu vou fazer 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, aqui eu já terminei, ó, de fazer os 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, uma corrente, vira o trabalho e aqui a gente faz os 4 pontos baixíssimos. Primeiro, 2, 3 e 4. Subam 3 correntes. E aqui agora vocês vão fazer os 4 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 4 pontos altos. Então, ficou assim, gente, ó. Agora aqui nós temos que fazer, ó, do lado das alcinhas, um ponto alto alongado aqui no último ponto de base. Introduz a agulha, ó, e faz 1, 2, 3 tiradas. Agora que já é a última carreira, para a gente poder descer esse lado para começar o outro anjo, então, façam as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui, ó, eu coloco um ponto alto no ponto de base, 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e um na base, assim. Agora, para descer as 3 correntes e um ponto baixo. 3 correntes e um ponto baixo aqui. Tá, pessoal? Então, a gente tá, né, do final do pano pra voltar lá pro começo. Pra não precisar cortar a linha, né, e amarrar pelo lado direito, pra gente poder fazer. Então, não tem problema de começar do final pro início. Então, aqui, ó, você vai descendo com as 3 correntes e o ponto baixo, ó. Se a sua tensão de ponto for apertada ou mais frouxinha, aí você vê aí o que fica melhor para você, tá? Para ele não ficar assim, dobrando, né? Ou embabadando, tá? Então, ó, a gente tá terminando, só que a gente tá aqui, ó, tá vendo? No avesso, então aqui é o final do pano, só que a gente tá indo do final pro começo. E aqui, ó, é só ir fazendo, ó, as 3 correntes e prendendo aqui, ó, o ponto baixo. Chegamos aqui, ó, na metade do trabalho, apenas uma correntinha só. E aqui a gente já vai começar, pessoal, de novo, o processo para fazer o próximo anjo, ó. Os 4 pontos altos aqui iniciais, 2 correntes. E aqui a gente já faz um ponto alto para fechar um quadradinho vazio. Então, ó, aqui, ó, já vai ser esta carreira aqui que nós vamos repetir, tá? Então, eu vou fazer aqui o começo com vocês, para não ficar dúvida, né, para iniciar. Então, aqui, ó, eu preciso de 2 quadrados vazios e 7 pontos altos. Então, vamos lá, ó. Eu já tinha feito um quadradinho. E aqui a gente faz, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, na base. E assim vai fazendo, ó. Aí, depois dos 7 pontos altos, vamos acompanhar por aqui para vocês não se perderem, ó. Eu tenho que fazer 2, 4, 6, 7 quadradinhos vazios. Então, ó, 2 correntes ponto alto.
E aqui, ó, conta sempre o terceiro ponto de base, ó. 2 correntes, conta aqui o terceiro. 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto de base. Ó, o terceiro. Eu já, no olhômetro, eu já marco aqui a direção, né, do ponto de baixo aqui, tá? Mas como se você não tiver experiência, contem, tá, pessoal? Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e preciso de mais um aqui. E do lado oposto, a gente vai fazer a mesma coisa, 7 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Olha, pessoal, então aqui eu fiz, ó, a mesma repetição, tá? Do lado oposto aqui, ó, os 7 pontos altos, 2 quadrados vazios e os 4 pontos altos, certo? Agora, para voltar, a gente tem que fazer aqui, ó, uma corrente e virar o trabalho. E caminhar aqui com 4 pontos baixíssimos, ó. 1, 2, 3 e 4 pontos baixíssimos. Subam as 3 correntes e aqui a gente já vai fazer a outra carreira aqui. Deixa eu só fazer os 4 pontos altos aqui, ó. Então, a próxima carreira vai ser essa aqui, ó. 3 quadrados vazios. Aqui vão ser os 22 pontos altos, os 3 quadrados vazios e depois os 4 pontos altos, tá? Igual eu ensinei aqui, vocês vão fazer aqui agora. Então, eu vou dar uma adiantadinha aqui e já volto. Então, aqui, pessoal, olha, eu fiz igual eu falei para vocês, ó, os 3 quadrados vazios, os 22 pontos altos, ó, igual aqui, ó, os 3 quadrados vazios e os 4 pontos altos. Observe, ó, que eu estou aqui do lado direito aqui do pano, né, ó. Então, esse lado aqui eu tenho que fazer as alcinhas antes de voltar. Então, ó, eu faço uma laçada. Ó, neste último ponto de base, eu introduzo a agulha, ó, e vou fazer a tirada, ó, 1, 2 e 3, que é o ponto alto alongado. Aí, para voltar, assim, agora eu faço 3 correntes, vira aqui o pano, e aí a gente trabalha, né, os 4 pontos altos aqui. Faz aqui, ó, no último ponto de base, um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado e um na base. Então, vamos lá, ó. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Aqui vamos precisar de 4 quadradinhos vazios. Eu já tenho 2, então aqui, ó, eu conto sempre o terceiro ponto de base, ponho um ponto alto e aqui mais um quadradinho. E assim eu faço aqui um pé do anjo com 4 pontos altos, 2 correntes. Eu vou contar terceiro ponto de base, faço o outro pezinho do anjo. Fiz o pezinho do anjo, 2 correntes, conto aqui o terceiro ponto de base. Faço um ponto alto, 2 correntes, ponho um ponto alto, 2 correntes aqui, ponho um ponto alto, 2 correntes aqui, ponho um ponto alto. Então, aqui a gente faz os 4 pontos altos totais aqui primeiro. E neste caso aqui, ó, a gente faz a correntinha, que estamos aqui, ó, do lado avesso do pano. A gente faz a corrente, vira, trabalha aqui os 4 pontos baixíssimos, certo? Olha, pessoal, então aqui eu fiz os 4 pontos baixíssimos, já adiantei aí os 4 pontos altos. Agora, essa carreira aqui, ó, vai ser esta aqui, ó, com os 9 quadradinhos vazios, ó, que nós vamos ter que fazer. Então, vamos lá, ó. Quando tiver os pontos assim, ó, de base, só vir no terceiro ponto e fechar aí um quadrado vazio. Olha, aqui então, pessoal, a gente tá encerrando aqui mais uma carreira, ó. A gente tem que fazer os 4 pontos altos totais aqui. Então, ó, se eu tô do lado aqui, neste caso, né, deste trabalho do lado direito, ó, e aqui são as minhas alcinhas, eu tenho que fazer um ponto alto alongado aqui, ó, no último ponto de base, ó. Tira 1, tira 2 e tira 3. E faz as 3 correntes, vira aqui o trabalho e começa a fazer de novo o
os pontos altos aqui, que são 4, e o resto aqui de quadradinho, né? Que são 2 correntes ponto alto para fechar aqui, ó. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, e o último aqui faz os 4 pontos altos, depois faz uma corrente, volta com os 4 pontos baixíssimos, e assim você vai fazendo o seu trabalho aí. Qualquer dúvida, volta na explicação aqui do primeiro motivo do anjo aqui, que vai dar certinho o seu trabalho. Eu vou terminar o meu aqui e volto no final para a gente acabar junto aí o barradinho, tá, pessoal? Qualquer dúvida, é só voltar nessa explicação aqui, preste atenção nos lados do pano que eu mostrei para vocês, que vai dar tudo certo aí. Pessoal, voltei aqui antes de começar a fazer o último anjinho. Olha, aqui eu já comecei a fazer, né, ó, com os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 7 pontos altos, aqui 7 quadrados vazio, aqui 7 pontos altos, 2 quadrados vazio, e aqui, ó, é o começo do pano, mas agora a gente tá finalizando aqui. Então, ó, esse lado aqui, a gente tem que fazer, ó, os 4 pontos altos, tá? E voltar, ó, com uma corrente, vira o pano, e aqui a gente faz, ó, os 4 pontos baixíssimo, tá? Eu voltei só para mostrar aqui para vocês como é que vai ser o canto aqui, ó, que esse lado aqui tem que ser dos pontos baixíssimos, porque quando a gente chegar lá na última carreira, aí esse lado aqui a gente vai descer com as alças de correntinha para poder finalizar o trabalho, tá? Então, eu voltei mais para mostrar esse detalhe para vocês, e a partir daqui, pessoal, é só continuar a fazer aí as carreiras, tá? Então, este lado aqui é o lado que vai ser dos pontos baixíssimos, e esse lado aqui, ó, vai ser o lado que nós vamos voltar com o ponto alongado, né? Vira e depois faz as 3 correntes, como eu já ensinei para vocês aí no bloco anterior, tá? Então, agora aqui, ó, nós já fizemos esta carreira aqui, ó, a próxima vai ser esta aqui. Dos 3 quadrados vazio, aqui vai ser 22 pontos altos, 3 quadrados vazio, depois os 4 pontos altos aqui deste lado, tá bom? Então, vamos fazendo aí. Então, aqui, pessoal, olha, nós estamos do lado direito do pano, aqui é o começo do pano, igual eu expliquei para vocês, a gente veio trabalhando do final do pano para o começo, tá? Então, esse lado aqui, ó, tem que ser dos pontos baixíssimo. Então, aqui, ó, eu trabalhei 4 pontos baixíssimos, 4 pontos altos no total, um quadrado vazio separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Esse lado aqui é o lado das alcinhas, então, ó, eu laço a linha na agulha, ó, no último ponto de base eu introduzo a agulha e faço, ó, o ponto alto alongado que tira 3 vezes. Faço 3 correntes, aqui a gente já vai fazer a última carreirinha aqui dos 4 pontos alto aqui, ó, faz um ponto aqui na base, 2 aqui dentro do quadradinho e mais um aqui na base, ó. Então, agora nós vamos descer com as alças de 3 correntes e ponto baixo, ó. Estamos do lado avesso aqui do trabalho, tá? Então, este aqui é o começo do pano que nós estamos finalizando, tá? Que nós viemos do final para o começo. Então, ó, 3 correntes e ponto baixo. 3 correntinhas e faz já um ponto baixo aqui, para poder prender as correntes, ó. Então, a gente vai finalizando aqui o nosso trabalho, tá, pessoal? A única diferença é que a gente, né, na última carreira aqui, né, do trabalho inteiro aqui do barradinho, a gente terminou ela pelo lado direito do pano, né? Aí nós tivemos que virar pro lado avesso, aí então a gente ficou ali no final do pano, aí nós íamos trabalhando, conforme eu expliquei para vocês, e agora que o final do barrado dá aqui no início do pano, tá? Isso aí não altera em nada o trabalho da gente. Então, ó, aqui para finalizar 3 correntes, ó, no último ponto aqui de base, eu introduzo a agulha, ó, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, alongo o fio, e aqui a gente já pode cortar a linha. Então, aqui como a gente já tá do lado avesso do pano, né, a gente só traz o fio aqui
para alguns pontinhos aqui atrás do trabalho. Eu gosto de descer bem com fio, assim, para não ficar aparente, tá? Então, vão descendo e ia dar um nozinho para amarrar. Então, aí o nosso trabalho ficou pronto, tá? Só que estamos do lado avesso do pano, ó. Esse lado aqui, ó, se você virar o pano, ele fica no começo do nosso trabalho, tá, pessoal? Então, isso aí não altera em nada. O trabalho fica perfeito, ó. Não dá alteração nenhuma, ok? Então, pessoal, este era o barradinho de hoje que eu queria muito trazer para vocês. Se você já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!